É uma pergunta importante que normalmente nós nos fazemos ao tratar um paciente esse paciente, ele é responsivo àquela terapia que eu estou aplicando? Como eu vou saber que aquela técnica que eu tenciono aplicar no meu paciente, ela vai dar certo ou não? Para isso, nós vamos utilizar de preditores clínicos ou até outros preditores, podem ser preditores neurofisiológicos também, de resposta à terapia que nós estamos aplicando. Isso é importante para que nós tenhamos uma base de elencar quais são os pacientes que vão se beneficiar mais daquela terapia, em detrimento de outros que ou não vão se beneficiar, ou até podem piorar se você aplicar aquela terapia neles. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou professor, sou fisioterapeuta e também pesquisador pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu atuo como também docente, orientador do mestrado e doutorado de Educação Física e mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde Interdisciplinar. Também sou mentor da International Neuromodulation Society, fiz meu mestrado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp, meu doutorado em Ciências Biomédicas pela UNIR, e o meu pós-doutorado fiz nos Estados Unidos pela Florida International University. Com meus conflitos de interesse a serem declarados nessa apresentação, apenas que eu ministro curso pela NeuroWork, não é nada que vai influir na minha fala aqui hoje, e também faço parte da Bioevolux. Uma pergunta importante que sempre nós temos que nos fazer, antes mesmo da gente entrar na parte de predição clínica, é se a neuromodulação funciona. Primeiramente, é importante definir que a neuromodulação ela não é uma bala de prata, né, como a gente está demonstrando aqui, ou seja, ela não serve para tudo, né, mas ela se presta àquilo que a literatura já nos descreve que ela é interessante para se aplicar, né? Então, ela funciona com base em duas premissas. A primeira premissa são os efeitos que acontecem na atividade cerebral, ou seja, nós conseguimos comprovar isso através de estudos neurofisiológicos. Quando eu faço um estudo, por exemplo, aplicando TDCS e faço uma análise por ressonância nuclear magnética funcional, quando eu faço uma análise por eletroencefalograma, quando eu faço uma análise por espectroscopia infravermelha funcional, né? Então eu posso utilizar esses dados para indicar que existe uma alteração na atividade cerebral quando se aplica TDCS ou qualquer outro tipo de neuromodulação. Entretanto, esses estudos não são suficientes para nos dizer que existe um efeito clínico que é derivado desse efeito neurofisiológico. Então, para que eu tenha certeza que o TDCS ou qualquer outro tipo de neuromodulação funciona clinicamente, eu preciso de estudos controlados, randomizados, que mostra efeitos clínicos ou melhora dos sintomas que estão associados àquela patologia de base que eu estou tratando. O grande problema com estudos controlados randomizados é que é um estudo que exige um rigor metodológico muito alto e, consequentemente, um segmento do paciente por um tempo relativamente prolongado, inclusive com follow-ups, que são segmentos reavaliações desses pacientes, mesmo depois que a terapia ela foi finalizada. Isso implica em custos mais elevados para se desenvolver estudos como esse, né? Normalmente, estudos controlados randomizados, como o próprio nome já diz, tem grupos controle, ou seja, um grupo recebe a terapia experimental, no caso seria o TDCS, e o outro grupo receberia uma terapia simulada, um TDCS fake, né? Uma aplicação que se parece com TDCS, mas não é TDCS, seria um efeito placebo. E para que a terapia ela seja efetiva, a técnica experimental ela tem que ser superior ao placebo. Isso é imperativo quando nós temos aí uma análise por um estudo controlado randomizado. Entretanto, às vezes a gente confunde também as questões metodológicas, né? Se não tem estudo, não quer dizer que não funciona, quer dizer apenas que não tem estudo e que estudos são necessários, né? O que é importante a gente fazer é não inverter a ordem dos fatores.
Eu não posso aplicar uma técnica que não seja comprovadamente superior ao placebo. É importante que nós tenhamos estudos controlados randomizados para que nós tenhamos a segurança de, ao aplicar aquela técnica do paciente, saber que aquela técnica vai ser relevante no seu tratamento. Então, muitas vezes a gente se depara com essa dificuldade. Nem todas as patologias foram testadas para TDCS, né? Então, às vezes me perguntam, olha, funciona, o TDCS funciona para isso aqui? Mesmo que neurofisiologicamente eu possa dizer, olha, existe uma premissa, existe uma plausibilidade para que você aplique o TDCS para aumento da hemodinâmica cerebral, por exemplo. Entretanto, não quer dizer que isso vai causar algum efeito clínico. São necessários estudos controlados randomizados para que essa comprovação ela ocorra. Para que a gente diga que existe um efeito real ali, dois fatores são muito importantes. O primeiro deles é a significância estatística, que é o que normalmente nós vemos descrito nos estudos controlados randomizados, ou seja, essa comparação dos grupos, né, ela precisa ter significância. Então, quando eu começo um estudo controlado randomizado, na base, quando eu inicio, os grupos preferencialmente têm que ser homogêneos. Então, eles têm que ter mais ou menos as mesmas características relativas àquela patologia. Então, se eu estou falando, por exemplo, de estudo com depressão, eu vou utilizar uma escala, por exemplo, a escala de Beck, e aí eu vou classificar esses indivíduos em depressão severa, moderada, leve, e vou colocar somente indivíduos ali com depressão severa, por exemplo, naqueles grupos, né, e separo em dois grupos de forma aleatória. Um grupo vai receber TDCS de verdade, outro grupo vai receber o TDCS simulado. No final desse estudo, eu quero entender se o TDCS foi superior àquela terapia simulada, né? Então, eu vou comparar novamente aqueles grupos, depois de 4, 5, 10 semanas que seja, né? Então, isso significa ter significância estatística. O valor de P, além, entre outras coisas, como intervalos de confiança, né, diferença média, nós podemos utilizar vários critérios aí para analisar essa significância estatística. Entretanto, ela não é suficiente, porque a significância estatística, ela precisa vir acompanhada também de uma significância clínica, mensurada por um outro construto chamado de tamanho de efeito. Então, o tamanho de efeito, ele me fala se aquilo ali é relevante clinicamente, ou seja, se essa diferença estatística que existe, ela é interessante, né, para ser aplicada clinicamente. Porque se a diferença é muito marginal, né, e o tamanho de efeito ele é pequeno, talvez outra técnica seja mais interessante de ser aplicada, uma técnica que demonstre o tamanho de efeito maior, né? Então, se eu for comparar, por exemplo, vamos dizer, estou comparando o uso de uma medicação e o uso do TDCS, né? Por exemplo. Então, será que o TDCS ele traz mais benefícios que a medicação? Será que ele traz tantos benefícios quanto a medicação e traz menos efeitos adversos? Então, isso tudo é visto não só pela significância estatística, mas também pelo tamanho de efeito, pela significância clínica. Com isso, nós podemos classificar os nossos pacientes em pacientes mais responsivos a determinadas técnicas, pacientes menos responsivos ou até não responsivos a determinadas técnicas, que é o que nos interessa. Saber previamente se aquele indivíduo, né, com as características que ele tem, ele vai responder melhor ou pior às terapias que nós vamos aplicar. Para isso, nós precisamos, então, de desenvolver preditores clínicos, também conhecidos como preditores de resposta clínica. São fatores biomédicos, biológicos, clínicos, fisiológicos, ambientais e até demográficos relacionados ao paciente, né, conhecidos por influenciar ou até prever desfecho na saúde, né, de melhora ou de piora. Bom, esses preditores, eles podem ser, por exemplo, exames que a gente faz, um exame de sangue, né? Um exame, por exemplo, patológico que a gente faz desses indivíduos, para prever se esse indivíduo ele vai responder melhor ou pior àquela medicação, por exemplo, àquela terapia. Mas pode ser também exame de imagem, né? Então, de acordo com as características da resposta imaginológica daquele paciente, eu posso entender se ele vai responder melhor a uma terapia medicamentosa ou a um outro tipo de terapia. Mas o mais comum de nós utilizarmos são questionários, né? Coisas mais simples, são exames clínicos, testes que nós fazemos em consultório, que vão nos dizer se aquele indivíduo ele vai responder melhor ou pior àquela terapia.
E a ideia é justamente a gente classificar ou colocar esses indivíduos em dois grupos, né? Aqueles pacientes que respondem bem à técnica e aqueles pacientes que respondem mal ou não respondem à técnica. Quando nós olhamos uma distribuição normal da população, né, teoricamente, se um estudo ele tem uma amostra relevante, ele vai ter uma distribuição mais voltada para a normalidade. O que nós vemos de resposta ou de resultado daquele estudo é que aquela técnica, naqueles parâmetros específicos, ele vale para a média da população. Bom, vamos pegar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que nós estejamos tratando pacientes com depressão e nós vamos utilizar o TDCS, né, colocado em F3, os eletrodos colocados em F3, do positivo em F3, e FP2 no negativo, né? E nós vamos aplicar 2 miliamperes por 20 minutos durante 10 semanas naqueles pacientes, né? Então, eu vou selecionar uma amostra de pacientes com características mais ou menos homogêneas, que têm depressão, e vou fazer essa aplicação. Ao final do meu estudo, eu vou encontrar pacientes que vão ter respondido bem e outros que nem tanto, né? Pois bem, veja bem essa colocação. Aquela montagem que nós fizemos, F3 e FP2, 2 miliamperes, né, por 20 minutos, ela vale como montagem padrão para a média populacional. Então, se deu certo para uma grande porcentagem da população, mas no estudo nós fazemos uma regressão à média, ou seja, nós voltamos assim, para a média da população, aquilo ali funciona bem. E a média significa, né, aquilo que está ali, né, mais próximo, no meio dessa curva de distribuição normal, sendo que um desvio padrão para trás, um para frente, aqueles pacientes ainda são bem responsivos, né? Quando eu me desloco mais para cá, ou seja, aqueles pacientes que estão localizados aqui, são pacientes chamados de hiperresponsivos, ou que respondem muito bem à terapia. Isso quer dizer que mesmo que você erre um pouquinho no posicionamento do eletrodo, mesmo que ao invés de 2 miliamperes você aplique 1,8, mesmo que você não aplique 20 minutos, mas aplique 18 minutos ou 15 minutos, ainda assim aqueles pacientes vão ser responsivos. Ou seja, o metabolismo deles ele é tão, digamos assim, suscetível à resposta, ao estímulo que você está dando, que ele vai responder mesmo que os parâmetros de utilização daquela técnica não sejam os parâmetros que estão descritos na literatura, certo? Porque são pacientes que respondem muito bem a qualquer estímulo mínimo que você gere ali naquele sistema. Entretanto, nós temos uma parcela menor da população, que é a parcela não responsiva, ou que são pacientes que respondem pior à técnica. São pacientes, por exemplo, que você vai fazer aquela aplicação exatamente daquele jeito, e que talvez eles não tiveram um bom desfecho, não tiveram um bom resultado com a aplicação. Talvez seria necessário aplicar um pouco mais de tempo, talvez 25 minutos, né? Ou talvez aqueles pacientes, nem se você alterasse de forma decisiva aqueles parâmetros, eles não responderiam àquela técnica. Então, é claro que se a gente espera 10 semanas, né, para saber se aquele paciente é responsivo ou não, nós perdemos tempo e perdemos também dinheiro daquele paciente que investiu naquela terapia e que não foi uma terapia boa para ele no final das contas. Então é muito interessante que a gente saiba, ou que a gente pelo menos tenha uma ideia de se aquele paciente especificamente ele está alocado nesse grupo de pacientes mais responsivos, ou se ele está mais para cá, de pacientes menos responsivos ou até não responsivos, e que a gente precisaria de ter um trabalho um pouco mais aprofundado para saber em que nível aquele paciente se encontra de resposta. Mas aí vem a pergunta, como eu vou saber se aquela avaliação que eu faço antes de tratar o meu paciente consegue classificar ele em responsivo ou não responsivo? Para isso, nós precisamos ter estudos de responsividade, tá? Os estudos de responsividade, eles envolvem três fatores, né, três componentes que são importantes. A sensibilidade, que vai identificar aqueles pacientes que são responsivos, na verdade, identifica os verdadeiros positivos. No nosso caso aqui, pacientes que vão responder bem àquela terapia. Nós temos também que ter um componente de especificidade. A especificidade indica os verdadeiros negativos, ou os pacientes que não serão responsivos àquela terapia, tá? E nós temos que ter também a acurácia, que é o quanto
uma vez aplicado esses dados de sensibilidade e especificidade, quanto eu consigo acertar daquela regra de predição? Então, são três fatores que eu preciso considerar de responsividade para saber se, por exemplo, uma escala que eu aplico no meu paciente, ela vai me dar dados, né, para prever se aquele paciente é ou não responsivo àquele tratamento. Para isso, nós precisamos buscar na literatura, né, estudos de responsividade para um determinado teste, um determinado exame. Bom, então chegamos aqui nesse ponto, que é o ponto onde a gente começa a analisar, né, na literatura se existe ou não, e existem algumas coisas hoje já descrevendo preditores de resposta ao TDCS, né? E vocês vão perceber que a maior parte desses estudos, eles são focados na depressão, né? E justamente porque no último guideline, o TDCS foi considerado como o grau de recomendação A para depressão. Então, consequentemente, mais estudos vão ser desenvolvidos agora de regras de predição clínica para depressão, porque já sabemos que o TDCS funciona muito bem para esse tipo de paciente. Aqui nesse estudo, infelizmente, nós não tivemos uma descrição de sensibilidade, especificidade e também de acurácia, né? Nós temos a descrição de dois testes aqui, o teste da escala, da Rumination Response Scale, né, que é a KRRS, e também o teste de Dist-Span Test, né, que é você falar os números aqui em sequência para o paciente, ele repetir logo em seguida. E a escala de ruminação, aqui está a escala de resposta ruminativa, perdão. Aqui a gente tem o artigo de validação dela para o português do Brasil. Então, você encontra essa escala lá nesse artigo. Entretanto, aqui a gente não tem dados de sensibilidade e especificidade, mas ele fala que 51% dos pacientes foram responsivos ao TDCS com base nesses dois testes, né? Entretanto, não me dá mais dados a respeito. Bom, aqui nós temos um outro artigo, aqui a gente tem o artigo que validou a escala Hamilton, né, para uma amostra brasileira, então já é uma escala validada para se utilizar aqui no Brasil, uma escala largamente conhecida na área de estudos de depressão. E aqui nós também não temos dados de acurácia, nem de sensibilidade e especificidade. Entretanto, ele traz alguns dados interessantes para o paciente depressivo, que você fazendo a escala de Hamilton, né, previamente, os fatores de distúrbios cognitivos e o retardo, né, e retardo aqui, no contexto da escala de avaliação de Hamilton, se refere à desaceleração do pensamento e à redução dos movimentos físicos do indivíduo, tá? Então, se esse indivíduo apresenta esses sintomas, ou de distúrbios cognitivos, especificamente analisados pela escala de Hamilton, ou esse retardo, né, essa desaceleração do pensamento e redução dos movimentos, esses dois componentes foram significativos na predição da resposta, ou seja, se esse paciente ele tem pior resposta no retardo e no distúrbio cognitivo, ele vai ter melhor resposta ao TDCS, né? A gente está vendo aqui pelo componente negativo, então são inversamente proporcionais nesse caso aqui, né? Quanto pior ele for no distúrbio cognitivo e no retardo, melhor ele vai responder ao TDCS. Entretanto, novamente, isso não traz para a gente uma regra preditiva boa, porque não tem uma análise interessante de sensibilidade e especificidade, ou agora para o TDCS especificamente. Muito bem. Esse outro artigo é um artigo bastante interessante, de um pesquisador brasileiro, professor André Brunoni, e ele analisou padrões clínicos, né, para predizer a resposta do TDCS e também do escitalopram na depressão, né, depressão severa. Foi feita uma análise de machine learning, né, inteligência artificial, e aqui se observou o seguinte, uma escala que foi utilizada, que é a escala de afetos positivos e negativos, indicou que os afetos negativos estão correlacionados com
a redução de sintomas, né, comparados à avaliação inicial. Então, os pacientes que foram responsivos foram classificados como mais de 50% de redução dos sintomas. Isso é natural da gente ver em estudos de predição, tá? Entretanto, o que a gente percebeu aqui é que essa escala de afetos positivos e negativos, especificamente o domínio de afetos negativos, ele teve uma sensibilidade pequena, de 66%, ou seja, ele conseguiu indicar ou conseguiu predizer a resposta em apenas 66% da amostra. E na especificidade foi ainda pior, né, 63% dos não responsivos. E também uma acurácia relativamente baixa, de 65%. Então, apesar de haver uma relação aí dessa escala com a resposta dos indivíduos ao TDCS, a sensibilidade e a especificidade não foram muito boas, né, estão muito próximas aí de 50%, que seria mais ou menos jogar uma moeda para cima. Então, apenas 16% acima da regra de predição básica aí, que seria a aleatoriedade, tá bom? E aqui a gente tem esse artigo à sua direita aqui, ele fala sobre a validação dessa escala. Então, você encontra essa escala também traduzida e validada para o português brasileiro. Pois bem, aí a gente foi evoluindo um pouquinho mais. Aqui a gente está falando sobre preditores clínicos demográficos, né, para a resposta do TDCS anodal no tratamento da depressão profunda. E 4 variáveis na escala de Beck, né, que é a BDI-2 aqui, que a gente está vendo. Então, a escala de Beck, você pode utilizar 4 variáveis que foram preditivas, associadas sempre, né? Sintomas cognitivo-afetivos, perda de prazer, perda de interesse e problemas de sono, né? Essa sensibilidade, ela foi um pouco maior, foi de 0,88, uma sensibilidade boa. Nós consideramos uma boa resposta clínica de um preditor clínico acima de 0,80. Aqui foi 0,88, então consegue identificar 88% dos pacientes que são responsivos ao TDCS, né, para depressão, se aplicando a escala de Beck, associando essas 4 variáveis. E a especificidade foi ainda melhor, né, para conseguir identificar os pacientes que não são responsivos. Foi de 0,91, 91%, uma especificidade excelente. Entretanto, no artigo, ele não deixa claro, pelo menos, qual é a acurácia desses fatores, né, dessas variáveis preditivas. Uma coisa importante é que a agitação e a história de tratamento, elas não foram preditivas da resposta ao TDCS, né? Então, a agitação, ela, inclusive, ao meu ver, né, ele não fala isso no artigo, mas ao meu ver, a agitação ela é um sintoma de simpaticotonia, então, é apenas uma fase, a gente pode trabalhar essa agitação, né, para depois, inclusive, fazer a avaliação do questionário de Beck, tá? E aqui à sua direita você tem a validação da versão brasileira para o BDI, né, o questionário de Beck, que é uma excelente ferramenta para você utilizar nas suas avaliações para pacientes depressivos. Esse aqui, um estudo muito interessante, né, uma análise secundária de um estudo controlado randomizado, que foi feita essa regra de predição clínica, também com uma sensibilidade muito boa, de 0,80 ou 80% de sensibilidade, 94% de especificidade, então aqui a gente consegue tanto indicar bem os indivíduos que são responsivos ao TDCS e os indivíduos que não são responsivos ao TDCS, e com uma acurácia também acima do que a gente, né, tem de necessidade, que foi 0,85. Então, talvez esse seja a combinação, né, mais interessante para a gente fazer, para analisar a resposta desses pacientes ao TDCS. E veja, esse especificamente não é de depressão, é uma regra de predição clínica para pacientes com dor de joelho, né, por osteoartrose. E esse paciente, esse aqui foi até mais além, ele indica quais são os parâmetros que a gente deve utilizar, os componentes. Então, problemas de sono, né? Então, o paciente indica o problema de sono dele por uma escala visual analógica, então de 0 a 10, como que está seu sono, sendo 10, o seu sono está super bem, reparador, e 0, o sono está ruim, não é reparador.
E quando o paciente ele indica um problema na escala visual analógica de sono abaixo de 2,9, esse é um componente que vai fazer parte dessa regra preditiva. Segundo, utilizar um score do componente mental do SF12, que é uma parte do SF36. Então, se esse score fica abaixo de 52, né, também é um componente. Também no SF12, o score do componente físico abaixo de 37,87, um questionário de Beck que tem uma resposta abaixo de 0,10, né, 10,5, e o OMAC, que é um questionário específico para osteoartrose, abaixo de 43. Então, veja que aqui a gente tem uma regra de predição clínica utilizando uma escala visual analógica, um questionário, né, de qualidade de vida, na verdade, utilizando só os dois componentes mentais e físicos, um questionário de depressão, que seria o de Beck, e também o WOMAC, que é um questionário específico para osteoartrose. Esses 5 componentes combinados, né, nessas características que a gente viu aqui, né, todos menores aqui que esses pontos de corte, nós teríamos uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para classificar o paciente que é responsivo ou não à aplicação do TDCS para melhora de dor, né? Então, eu quis apenas dar alguns exemplos para vocês aqui. De novo, nós temos poucos estudos ainda com regras de predição clínica, entretanto, é muito importante que esses estudos eles continuem sendo executados para que nós tenhamos cada vez mais boas regras de predição clínica, para que a gente consiga identificar precocemente quais são os indivíduos que respondem melhor ao TDCS. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, a gente vê no próximo. Muito obrigado pela atenção.